Nas últimas semanas, os brasileiros foram surpreendidos com a notícia do câncer do ator global Reinaldo Gianecchini. Ele foi diagnosticado com linfoma, mesma doença que há alguns anos acometeu a então ministra Dilma Rousseff. Para entender melhor o problema, conversamos com a hematologista da Oncoclínica, a médica Aline Freitas. Bom, linfoma é um termo utilizado para caracterizar as patologias neoplásicas do sistema linfático. O termo linfoma, ele se origina da palavra linfo, que vem de linfócito, que é de onde se origina a célula, e oma vem do grego, que significa tumor. Então, é o tumor de linfócitos. Isso é o que realmente acontece. Na célula precursora do linfócito, acontece uma alteração do DNA que determina a sua multiplicação anormal, o acúmulo de células erradas, de células anormais. E isso determina o aumento dos linfonodos. Esses linfomas eles podem ser divididos em dois grupos, basicamente, o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma Hodgkin é um subgrupo um pouco menos comum em relação ao linfoma não Hodgkin. Ele acomete 10 a 20% dos casos e predomina em duas faixas etárias principais, em torno de 20 anos e, posteriormente, na faixa mais idosa, em torno de 60 a 65 anos. Já o linfoma não Hodgkin é um linfoma que é bem mais comum, ele acomete mais ou menos 80 a 90% dos pacientes, e também existe a sua subdivisão em vários grupos, existindo mais ou menos mais de 30 subtipos diferentes. De imediato, a pergunta de todos os fãs é se as chances de cura de Gianecchini são boas. De acordo com a especialista, o tratamento e a cura dependem de uma série de fatores. Que sabe-se que, em termos gerais, quando se fala em linfoma, a chance de cura é de aproximadamente 70%, quando se fala em termos gerais. Mas o que se sabe é que o mais importante para te dizer se eu tenho uma chance maior ou menor de ficar curado são dois elementos importantes. Primeiro, o subtipo do linfoma, a subclassificação que ele pertence, e segundo, o estágio em que a doença se encontra. É uma doença inicial ou é uma doença avançada? Então, essas duas perguntas são essenciais para a gente definir qual será o prognóstico do paciente durante o tratamento. Outra coisa que precisa ser explicada é a idade das pessoas que estão mais sujeitas a ter o linfoma. Ao contrário do que muitos pensam, jovens como Gianecchini também correm riscos. A maior faixa de incidência para o linfoma não Hodgkin é acima de 55 anos, e o Gianecchini tem 30 e poucos anos. Então, realmente, ele foge um pouco da faixa etária. Mas talvez para ele isso tenha um efeito bom, que seria o fato de ele não ter comorbidades, de ser um paciente rígido, apto para receber os tratamentos necessários. O linfoma não é a única preocupação atual no que diz respeito aos tipos de câncer no sangue. A leucemia também tem se mostrado perigosa. Leucemia é uma neoplasia de extrema gravidade, né? Uma doença agressiva e que tem que ser tratada de imediato, principalmente as leucemias agudas. A incidência dela também parece aumentar ao longo dos anos. Talvez por a gente hoje fazer diagnósticos com maior facilidade e também talvez por conta da exposição que a gente vem tendo na nossa vida cada vez mais irregular, a exposição a produtos químicos, derivados de petróleo, tintas, herbicidas, pesticidas, todos eles talvez tenham um efeito que favorece o surgimento da doença. O que é importante para as pessoas diagnosticarem problemas como linfoma, como a leucemia, é se tocar? E o que representa esse se tocar? Bom, o linfoma, quase sempre, o sintoma inicial que o paciente apresenta são o crescimento de linfonodos, que são pequenos nódulos ou pequenos caroços que aparecem principalmente no pescoço, na região da axila e nas virilhas. Então, é muito importante que as pessoas se conheçam, que as pessoas se toquem, que palpem, assim como se palpa a mama, que periodicamente se palpem. Por quê? Porque, às vezes, você palpando a região cervical, você já consegue perceber que ali existe alguma nodulação que você não tinha antes. Bom, mas aí você fala, toda nodulação é câncer? Não. 90% das vezes que se tem um linfonodo aumentado, esse linfonodo é benigno, é secundário a um processo infeccioso, a um processo inflamatório, e, na verdade, é a defesa do nosso organismo. Mas, algumas vezes, ele pode ser uma patologia grave. Então, quando que um linfonodo chama atenção? Chama atenção quando ele tem mais de 2 centímetros no seu maior diâmetro, quando ele tem mais de 4 semanas de duração, ele surgiu há 4 semanas e ainda não desapareceu, ou principalmente quando ele está tendo um crescimento progressivo. Se observa que ao longo das semanas ele está aumentando de tamanho. Outros sintomas que chamam a atenção para o linfoma são o surgimento de febre, que quase sempre é uma febre vespertina, no final da tarde,
que tem uma temperatura de mais ou menos 37,5 a 38,5 graus, que aparece por vários dias, depois ela desaparece, depois ela volta a aparecer de novo. Além da febre, é comum o surgimento de sudorese profusa à noite. Então, é aquele paciente que acorda à noite referindo que a roupa está toda molhada, mais do que o calor habitual do local onde ele reside. Ainda pode aparecer um emagrecimento importante de aproximadamente 10% do peso. Então, o paciente queixa que o apetite mudou, que ele está perdendo peso nas últimas semanas. Então, esses são pontos que a gente tem que levar em consideração e isso, no surgimento de algum desses sintomas, é preciso procurar o especialista.